Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Nós estamos dando início a mais uma sessão do ciclo de estudos estratégicos sobre a Amazônia. A sessão de hoje tratando do tema Pan-Amazônia, os grandes desafios e a governança no enfrentamento desses grandes desafios. Nós vamos ter hoje conosco a participação de 3 pessoas, né? As outras 2 sessões foram feitas com 2 pessoas. A sessão de hoje conta com o professor Paul Elliott Little, que foi professor associado do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, foi coordenador de seu programa de pós-graduação em Antropologia Social, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e colabora com a iniciativa Andes Amazônia, da Fundação MUR. Também teremos a participação do professor Lino João de Oliveira Neves, que é professor associado do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas, com pesquisas com ênfase em antropologia política, atuando nas temáticas de etnologia indígena, indigenismo, políticas indígenas e indigenista no Brasil e na América Latina. E também contaremos com a participação do professor Ernesto Renan de Freitas Pinto, que é professor titular da Universidade Federal do Amazonas, e onde ele ministra o curso de, eu não sei exatamente o que significa a sigla, PPGICHUEA, com ênfase no tema A Violência e a Selva nas Narrativas Latino-Americanas. A proposta da sessão de hoje é de nós discutirmos em cima do fato de que a Amazônia não é um bioma exclusivamente brasileiro, né? É um bioma que cobre parte importante de 8 países, né? Mais a Guiana Francesa, portanto, 9 territórios que são abarcados, alguns desses países praticamente com sua totalidade dentro do bioma amazônico, e tem dimensões, tem realidades diversas, e o tratamento que se dá, ou a ação que se dá nesse bioma em um país, reflete nos outros países, seja na questão ambiental, seja na questão indígena, seja na questão hidrográfica, enfim, há uma forte interpenetração, né, desse bioma nos diferentes países, e nós vamos, portanto, hoje dialogar com essas diferentes dimensões. Eu vou solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam no nosso canal, né, que deem o seu like e que também, se tiverem interesse em serem avisados das outras atividades, das novas atividades que a gente vai desenvolvendo, também cliquem sobre o sininho. Então, dando início aos nossos trabalhos, eu vou pedir que faça a introdução e a saudação aos nossos participantes da professora Marilene, em nome do Comitê Resistência Amazônica. Então, Marilene, com você, liga seu microfone, por favor. Bem, boa noite a todos, companheiros, convidados, aqueles que estão participando pela primeira vez. Esse é o nosso terceiro encontro, com trocas muito importantes para esse momento, para essa conjuntura, e pelas dinâmicas eleitorais que se apresentam nessa ocasião, né? No momento exato em que nós estamos. Eu queria saudar o professor Paul Little. A sua contribuição será extremamente importante no desenvolvimento mais aprofundado de várias temáticas que têm sido discutidas nesse momento. Assim como dou boas-vindas ao doutor Lino João de Oliveira Neves, meu amigo de muitos anos, porque somos colegas de departamento, a quem eu conheço antes da sua função somente de uma antropologia acadêmica, porque é um homem de campo, um homem que viveu muitos anos, não é? Com a inteligência da floresta,
a partir dos povos da floresta, os povos indígenas. E saudar o querido professor Ernesto Renan, meu colega, professor titular da UFAM, né? Imprescindível como uma voz nesse momento, uma voz qualificada nesse momento do desenvolvimento do nosso fórum. Então, com essas palavras, eu devolvo ao Antônio Granado, espero que todos sintam a contribuição que vocês nos darão. Muito obrigado, Marilene. Então, sem demora, passamos diretamente ao professor Paul Little para a sua exposição. Paul Little, é com você, por favor, liga seu microfone. Boa tarde. Bom, aqui é tarde, já boa noite, então. A semana passada, na segunda sessão, o professor Sidney falou da mania dos PowerPoint. Bom, eu vou continuar com essa mania, mas acredita que seja um pecado útil, porque vou estar usando muitos mapas e não dá para falar um mapa. E pensando também na intervenção de Marcelo, a semana passada, ele falou sobre seu ceticismo sobre o termo de governança, porque pensava que era bastante tecnocrático. Bom, eu vou falar exatamente da governança, mas com a ideia de dar um sentido muito mais social e ambiental da noção de governança, e também no espírito de Marcelo com um olhar para a democratização das políticas públicas. O tema governança socioambiental panamazônica é viável. E, claro, implícita neste se é possível, que é também outra pergunta que vamos abordar. Bom, como falou Antônio Carlos, em geral, quando pensa na Amazônia, quando já fala da Amazônia, analisa a Amazônia, é dentro do marco nacional, como a principal perspectiva. E esse tem certa razão, porque as políticas públicas, as políticas de desenvolvimento elaboram-se e aplicam-se neste marco nacional. As terras indígenas também são reconhecidas ou não dentro do marco de leis nacionais. De tal forma que, quando falamos da Amazônia, normalmente estamos falando da Amazônia brasileira, ou a Amazônia peruana, a Amazônia equatoriana, e assim sucessivamente. Isso está bom, temos que entender a Amazônia nesse marco. Mas o que eu quero fazer hoje é tentar levantar uma perspectiva pan-amazônica e, em alguma forma, justificar o empenho em fazê-lo. Então, por quê? Por que necessitamos? Por que precisamos? Há muitas forças que operam num plano que vai além das fronteiras nacionais. Obviamente, as forças climáticas, as forças hidrológicas acontecem num nível panamazônico, ou seja, uma nuvem não sabe se é Peru ou Brasil ou Bolívia, vai por parte de sua própria força natural. Mas não só na área biofísica, o planejamento de megaprojetos, por exemplo, que seja de extração mineral ou de infraestrutura, abrange toda a bacia, ou seja, uma companhia mineral canadense também vai procurar o mineral que quer no país que esteja. Então, ela está vendo a Amazônia como um leque de lugares para mineração. Então, ela está pensando também pan-amazonicamente. Os impactos socioambientais cruzam fronteiras, então também ajuda a entender os fluxos dos impactos. E o problema é que os ecossistemas amazônicos estão em risco de entrar em colapso. Então, esse também passa das fronteiras nacionais. Bom, começando, então, na bacia hidrográfica. Vendo o mapa aqui,
É óbvio que não precisa ver os países para entender os fluxos hidrológicos, que é uma parte só, está todo conectado e todo vai para a Amazônia. Então, o que acontece lá na parte alta vai chegar na parte baixa. Se esse outro país, obviamente, os peixes, as nuvens, esse não lhe importa. Então, hidrograficamente, a Panamazônia tem fluxos que são importantes entender em sua própria dinâmica. De aí a parte econômica, ou seja, os distintos planos de projetos de transporte, sejam eles rodovias internacionais, sejam eles hidrovias, você vê que, obviamente, aí está vendo a possibilidade da conectividade panamazônica mediante a infraestrutura de transporte. Vamos falar um pouco desse mais adiante. A mesma coisa com petróleo e gás, que está em cor laranja. Pode parecer de que, então, petróleo e gás já é um problema de Colômbia, Equador e Peru. Então, não tenho que pensar panamazonicamente, mas não. Obviamente, como falei, se um derrame de petróleo no Equador, vai chegar ao Brasil, ou seja, vai rio abaixo. Então, o fato de que toda esta parte aqui é onde tem exploração de gás ou de petróleo é preocupante no plano pan-amazônico. A mesma coisa de barragens. A barragem já quer trabalhar com fluxos hidrográficos, hidrológicos. Então, daí o pensamento de onde construir barragens vai depender do fluxo do rio e não do país onde está. Então, o planejamento de barragens e seus fluxos também acontece no plano panamazônico. Terras indígenas apresenta um caso muito particular na Amazônia, novamente em cor alaranjada. Se vê, obviamente, a dimensão, não só em tamanho, mas em dispersão para toda a bacia, em todos os países amazônicos, tem terras indígenas. Alguns dados. Ao redor de 385 povos indígenas da Panamazônia, com sua própria língua, suas próprias tradições, suas próprias formas de organização social, que estão conectados entre si por laços linguísticos, de parentesco, laços étnicos, que cruzam transversalmente as fronteiras nacionais. Então, para entender as dinâmicas indígenas, tem que ir além de uma perspectiva estritamente nacional para entender a dinâmica. São 2.467, novamente, mais ou menos, dependendo nos 9 países amazônicos, e muitos deles divididos por fronteiras nacionais. Este já dificulta o movimento do povo para visitar seus vizinhos, para visitar seus parentes que, por casualidade, desde o ponto de vista indígena, estão em outro país, criando dificuldades. Então, as terras indígenas na Panamazônia, em geral, mantêm altos índices de proteção ambiental. E em vários casos estudados, tem uma maior taxa de proteção que as mesmas unidades de conservação. Então, além de ser territórios para distintos povos, também estão cumprindo funções ambientais para todo mundo. De tal forma que os povos indígenas têm que ser protagonistas importantes na formulação de políticas públicas para a Amazônia. E, finalmente, tentando delimitar este marco panamazônico, identifico 7 grandes tipos de impactos socioambientais que também cruzam fronteiras.
em todos os países amazônicos, vamos encontrar o que estou chamando a industrialização forçada da selva, não importa que seja mineração, o que seja soja, o que seja petróleo, é um modelo industrial que está implantando na Amazônia. E este cria enormes impactos. Há uma reorganização territorial, principalmente mediante a infraestrutura. Há 50, 60 anos, a Amazônia foi um lugar onde a gente se transportava por rio. Hoje é por estrada, é por rodovia. Então, este câmbio, a mesma dinâmica organizacional do território amazônico. Erosão genética, com a perda de biodiversidade, obviamente os biólogos vêm chamando a atenção neste há 2, 3 décadas e continua. Cortes nos fluxos hidrológicos dos rios, o tema das barragens, invasões e degradação das terras indígenas, marginalização econômica e social das populações suburbanas e o potencial de colapso ecossistêmico que mencionou, chegar a um tipping point, o fenômeno da Amazon dieback. Então, esses impactos, como falei, vai encontrar em todos os países, em distintos graus, em distintas magnitudes, distinta intensidade, mas vai encontrar. Eu lembro já indo a um povoado na Amazônia equatoriana, havia vindo do Brasil e disse, não, esse é amazônico, não, pode ser Equador, pode ser Brasil, mas tem uma lógica própria da ocupação. Bom, agora já vamos chegar ao tema da chamada governança. Quando pensamos na Panamazônia, ou seja, acho que estabelecemos que uma perspectiva panamazônica é importante, mas se confronta com a situação de que não há instituições políticas efetivas de controle sobre a Panamazônia. Está simplesmente compartilhado em 8 países e um território. O Tratado de Cooperação Amazônica já data de 78, mas eu diria que nunca foi uma entidade relevante e funcional. Boas intenções durante as distintas ditaduras, mas nunca vingou a minha leitura. Uma outra tentativa em 2010, Unasur estabeleceu o COCIPLAN para promover a infraestrutura panamazônica, havia tomado da IRSA, do BID, mas se você pensa na época de Unasur é com Chávez e com Correa e com Morales e com Lula, e atualmente nenhum deles está no poder, então no Unasur também eu diria que não vingou enquanto de força real. Tem o Pacto de Letícia, 2019, que oferece oportunidades de cooperação, que acho importante e interessante, mas não é de controle, ou seja, não é governança propriamente tal. É muito débil nesse sentido. Mas ressalto uma dos logros ou das saídas do Pacto de Letícia foi o Science Panel for the Amazon, publicaram o Amazon Assessment Report de 2021, que tem 3 partes, que realmente é uma guia muito importante, com pesquisadores que todos conhecemos, ou seja, centenas de pesquisadores. Então, esse, para mim, é uma saída muito positiva do Pacto de Letícia. E recomendo que qualquer consulta o assessment, porque é bem sintética e um documento, eu diria, importante. Então, o que eu identifico é realmente uma desgovernação da Amazônia contemporânea. Ou seja, governar implica dar controles, limites, operar dentro do marco da lei,
mas a principal política econômica da Amazônia são as fronteiras em expansão, como política econômica, seja pela soja, seja pelo petróleo, seja pela mineração, pecuária, madeira, garimpagem. Toda a Amazônia está pipocando outras fronteiras regionais, dependendo do produto que está tentando expandir. Então, obviamente, é uma situação onde a governança é muito difícil, porque está mudando todas as regras e deixando entrar outras forças sem ter o controle adequado para controlar isso. Isso é claro no caso de Altamira e com Belo Monte, etc. Se cria um conjunto de problemas que extrapola qualquer possibilidade atual de governança, porque não está controlando as forças da fronteira. Além disso, temos a desarticulação das políticas públicas, particularmente na área indígena e ambiental. Os exemplos IBAMA, FUNAI e MMA são do Brasil, mas vai encontrar também situações semelhantes no Peru, com respeito à mineração. Acaba de ter o grande levantamento indígena no Equador, que paralisou o país durante 14 dias, onde um dos temas era a mineração e o petróleo na Amazônia, e o governo realmente não atendendo. Descumprimento da lei por vários meios, simplesmente tirar o orçamento, então a lei não se cumpre porque não tem orçamento, que para mim é um tipo de descumprimento da lei. E situações de impunidade, seja assassinatos, invasões territoriais, roubo de recursos naturais, etc. Se as pessoas que estão provocando isto não estão levadas à justiça, continua em uma situação de impunidade e vai continuar. Então, esse conjunto de questões eu estou chamando desse governo atual na Amazônia. Então, agora chegamos ao novo assunto. Que seria tal governação socioambiental? Quais seriam os elementos básicos dele? Primeiro, promove a ampliação do espaço público. Nisso já concordo plenamente com o Marcelo, a semana passada, de que é um processo de democratização dos debates sobre a Amazônia. Implica incorporar os atores antes marginalizados, os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, atingidos pelas barragens, etc. Fundado no respeito aos direitos territoriais e ambientais, ou seja, um dos elementos básicos da dinâmica da fronteira em expansão é que atropela direitos. Então, a governança tem que estar baseada em um fundamento de que alguns direitos são invioláveis. E daí vamos a começar o diálogo, mas não pode já desrespeitar direitos já adquiridos. O desenvolvimento sustentável continua valendo, mesmo que todo mundo tenha apropriado desse conceito em mil maneiras, não deixa de ser válida buscar uma reconciliação entre produção econômica e proteção ambiental, ou seja, continua sendo tão importante, ou mais importante hoje, que foi há 3 décadas, quando tinha o Rio 92. E que opera dentro do marco legal e institucional de lei, do Estado de Lei. Ou seja, isso também é importante. Não pode já permitir que as decisões se tomam com base na pistola, com base no assassinato, tem que estar dentro da lei. E assim, a noção do espaço público implica um espaço civil, de diálogo, de formulação de políticas, e não de jagunços e etc. Então,
o que estou agrupando grande, o movimento socioambiental panamazônico está tentando fazer uma tentativa de pensar e aplicar a governança no plano panamazônico. No plano dos povos indígenas, movimento etnopolítico, tem uma COICA, que agrupa organizações indígenas representativas dos 9 países amazônicos, e, claro, cada um deles representa vários grupos, ou seja, o representante da COICA no Brasil é COIAB, que representa, não sei, 100, não sei quantos povos estão agrupados em Coab, mas a ideia é que são agrupações etnopolíticas importantes que estão comunicando entre si. O conhecimento e a sociedade civil também outro espaço importante deste é o resgate à existência da RAISG, Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada, com sede no ISA, no São Paulo, mas que agrupa 9 instituições dos 9 países amazônicos, e eles trocam informações e têm gerado mapas panamazônicos fantásticos, ou seja, realmente incluso já pensando quando o National Geographic, que é uma revista importante dos Estados Unidos, fez um dossiê sobre a Amazônia, pediu a RAISG já para a elaboração dos mapas panamazônicos, a informação do RAISG. Então, esse é outro espaço. As coalições políticas. Tem o Oil Watch no Equador, que já tem 25 anos ou mais de ação, Rede Latino-Americana das Indústrias Extrativas, a Plataforma BNDES, International Rivers e outras. Todas essas organizações estão coordenando e operando com planos panamazônicos para entender problemas além de suas fronteiras. E acordos internacionais. O mais recente é o Acordo de Escazú, um acordo no marco do CEPAL, acesso à informação, a participação pública e acesso à justiça com respeito a assuntos ambientais, que já tem de 2018, e outro espaço de mobilização e de denúncia que existe no plano panamazônico. Estou chegando ao final. Estratégias e ações para a governança socioambiental panamazônico. Bom, a questão de informação científica e social, você continua com a troca e divulgação. Hoje em dia estamos vendo que a pressão política internacional só aos governos amazônicos está em aumento. Em alguma forma, eu comparo com a década de 80, com o clamor internacional contra o desmatamento na Amazônia, que facilitou uma série de eventos, até mundiais, o plano piloto, etc. E, claro, o Marco do Rio 92, mas está novamente ativando vozes e governos que estão já muito preocupados com o que está acontecendo na Amazônia. Financiamentos internacionais para ações de governança socioambiental. Temos o caso da Amazon Fund, o Fundo da Amazônia, que está paralisado. Esse é um problema, precisa também de financiamento, mas é parte tem que ser parte da estratégia. E o cumprimento das decisões da Corte Americana de Direitos Humanos, eles têm decisões importantes em Suriname, em Equador, em Costa Rica. Então, eu acho que é outro espaço de pressão para denunciar a violação de direitos de distintos tipos. Aí não vou entrar nesse, esse é um mapeamento que eu elaborei sobre um artigo sobre megaprojetos na Amazônia. Eu tentava ter uma leitura
única do universo de atores sociais, econômicos e políticos que estão atuando em torno de megaprojetos. Tá, então, Antônio, alguém já ligou aqui. Vou desligar. Pronto. Tá. Basicamente, os títulos em negritos são grandes agrupamentos de atores, cada um com seu cor respectivo. Em geral, podemos dizer de que à direita já você tem as forças que operam mais no plano econômico, tanto financiamento quanto das empresas privadas, e, claro, a força de trabalho. No plano esquerda tem os poderes judiciários, organizações de sociedade civil, as comunidades, que, em geral, tendem a ter relações de cooperação e de intercâmbio. E no acima você tem os governos nacionais, que também têm um pé em todos os lados. Um lado também são financiadores, através dos bancos nacionais. Por outro lado, são poderes judiciários para denúncias ambientais e, claro, executivo e legislativo. E no meio você tem uma floresta amazônica que provê para todo. Ou seja, sem a floresta não tem nada que está em torno dele. Então, é a floresta que implanta as cidades, onde moram as comunidades, onde implanta os megaprojetos e assim. Então, eu gosto desse porque ajuda o pesquisador ter uma ideia mais global de que está em jogo quando está analisando qualquer situação de desenvolvimento na Amazônia. E qualquer situação de governança, em alguma forma, teria que contemplar este conjunto de forças com distintos espaços de intensidade. Então, como resolver o choque entre os paradigmas de desenvolvimento? Bueno, resolver, coloco em aspas, porque realmente muitos conflitos não se resolvem. Né? Ou seja, conflito, em muitos casos, já é forma em que existe a sociedade, ou seja, não, a eliminação de conflitos seria, para alguns pensadores, impensáveis, mas tem maneiras de lidar com eles, de tratar eles, que podem já, pelo menos, reduzir conflitos e reduzir danos. São 4 pontos básicos. O modelo da incessante expansão de fronteiras esportivas na Amazônia não é sustentável. Ou seja, ponto. Esse já tem que ficar claro. Se tem a Amazônia, se continua expandindo, prendendo, explorando, se vai estourar. Quando, bom, pode debater, mas sabe o que vem. As práticas de governança socioambiental sofrem atualmente de ataques, um intento de desfinanciar, deslegitimizar, ou seja, nos 25 anos depois de Rio 92, as forças socioambientais ganharam força, ganharam leis, ganharam regras, ganharam financiamentos, etc. Mas nos últimos 5 anos, já obviamente vem a contra-ataque, e é muito mais intenso que muitas pessoas pensaram, e agora já a governança socioambiental está em risco de ser apagado. Então, no futuro, obviamente não tem no bolo de cristal, se existe um desenredo feliz ou não, mas três possibilidades, claro, com extremos. Uma possibilidade, eventual colapso ecossistêmico, esgotamento de recursos, desertificação e a vitória das forças de predação. Ou seja, nunca devemos eliminar essa possibilidade.
que diz vai continuar, continuar, continuar e acabou. Uma outra extremo seria abaixo a instalação de uma nova era de bioeconomia, ou seja, já este seria meio utópico, que realmente se utiliza a Amazônia de forma sustentável e que este gera renda suficiente para as pessoas que moram lá. E há várias tentativas, mas obviamente estamos muito longe de uma bioeconomia viável. Então, no ponto meio, é um tipo de trégua entre os paradigmas, onde tem produção econômica, mas tem também proteção, tem respeito aos direitos, mas também permita já a gente fazer renda. Então, deixo já todo isso com a interrogação. É possível a coexistência entre paradigmas de desenvolvimento? Bom, esse é para o tema de debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Paul, muito obrigado mesmo. Você fez uma abordagem bastante abrangente, acho que importantíssima para esse debate. Eu vou, como as outras duas falas vão entrar em aspectos bem mais específicos, eu já vou passar para elas. Lino João, com você, por favor. Liga essa microfone. Vamos lá, então. Então, antes de tudo, eu quero dar uma boa noite a todos vocês, agradecer muito ao Antônio o convite que ele me fez, e ao dar boa noite a vocês todos, eu quero dar uma boa noite especial em nome do Renan, meu querido amigo Renan, dar um abraço em vocês todos e dizer quão contente eu estou aqui de estar com o Renan, com Marilene, com o Paul Little, com o Antônio, com o Marcelo, enfim, com tanta gente que está aí, e saber que o que nos une é a nossa preocupação em termos de um futuro próximo que nós queremos construir, que seja diferente daquele que nós temos vivenciado. Num futuro mais especificamente voltado para a grande Amazônia, a Pan-Amazônia, né? Eu, nessa minha fala, eu vou ficar em termos, né, a proposta de hoje era nós discutirmos desafios e governança para a Pan-Amazônia. Eu vou ficar na discussão do desafio, até porque na semana passada o Marcelo falou bastante sobre a governança em si, a nível conceitual, e hoje o Paul deu uma série de instrumentos para pensar como efetivar essa governança. Então, eu vou me restringir aqui nesse momento, depois aí no debate a gente pode entrar em outros aspectos, nisso que seria, quais são os desafios para a gente construir essa governança que Marcelo conceituou e que Paul agora apresentou alguns instrumentos, com o qual eu concordo com vários deles, outros eu posso discordar em parte, mas vai para o debate, né? Então, eu acho que, acima de tudo, esse grande desafio é nós entendermos que a Amazônia, a Pan-Amazônia, a grande Amazônia, ela não é uma região homogênea. Ela é, acima de tudo, uma região muito diversa. Ele é diverso em tudo. O Paul falou agora no começo dele, né? É diverso em bioma, é diverso em clima, é diverso em população, é diverso na forma com que nós, os vários países, vários amazônicas, nos relacionamos com o nosso nacionalismo, com as nossas pertenças nacionais, e é também diversa na nossa herança original, e que ela tem, ao meu ver, um peso grande. Acho que o Renan pode, com muito mais propriedade, até abordar isso. A nossa herança original, que é muito diversa daquela dos nossos vizinhos, né? Uma herança lusitana versus uma herança hispânica. Então, essa grande Amazônia diversa, que pode parecer homogênea, mas é muito diversa, o grande desafio, ao meu ver, é a gente reconhecer essa positividade da diversidade amazônica. Nós falamos muito hoje em diversidade. Diversidade, para nós, hoje, já não é um problema, né? Mas ele não é um problema, a diversidade não é um problema muito mais a nível teórico, conceitual, do que na prática. Na prática, a diversidade continua sendo um problema, né? Ela continua assinalando várias dificuldades, várias limitações. E o grande desafio é a gente reconhecer que essa diversidade da Amazônia ela pode ser muito positiva. E a partir dessa própria diversidade,
o desafio é construir uma Pan-Amazônica que seja, ao mesmo tempo, diversa, que não perca a sua diversidade, que não seja reduzida a uma pseudo-hegemonia e seja, ao mesmo tempo, una. Esse, eu acho que é o grande desafio. Una para se ter uma Pan-região, uma Amazônia grande, mas que seja diversa. E esse duplo, né, desafio, ao meu ver, ele passa por dois movimentos conceituais, teóricos e políticos, de ação prática política que nós temos que fazer. Um deles, abandonar as certezas nacionais, e o segundo é uma necessária mudança de paradigma. Mudança de paradigma já foi acionado nas duas sessões anteriores, e eu vou falar um pouquinho mais deles. Então, o que eu estou chamando de necessidade de abandonarmos as certezas nacionais? Nós, brasileiros, temos uma certeza absoluta que nós somos brasileiros. Na verdade, nós não nos sentimos latinos, né? Nós, quando pensamos em nós mesmos, nós nos pensamos como brasileiros. E latino-americanos são os outros. Os peruanos, colombianos, venezuelanos, bolivianos, equatorianos, enfim, cada um deles e o conjunto deles. E essa é uma mudança que nós temos que também começar a abandonar. Essa certeza nacional de que nós somos diferentes. Porque esse diferente, para nós, acaba funcionando como sendo os eleitos desse grande Cone Sul, né? A gente acaba se investindo a partir dessa nossa concepção, a gente passa a ter como que um complexo de pedigree. Eu aqui estou fazendo uma paráfrase com o complexo de vira-latas, que Nelson Rodrigues dizia que todos nós brasileiros temos um complexo de vira-latas, né? Mas quando nós olhamos os nossos vizinhos latino-americanos, a gente tem um complexo de pedigree. Quando nós nos achamos os pedigrees e os outros, nossos vizinhos latinos, são os vira-latas. E é essa mudança dessa certeza nacional, uma delas que nós temos que fazer. E isso está não só num sentimento de vaidade, num sentimento de arrogância, mas está mesmo nas nossas formulações e nos enquadramentos, mesmo teórico-conceituais que nós buscamos. Vamos lembrar que uma parte de nós aqui, ou está inserido na academia, ou chegamos aonde estamos para nossa ação profissional, através de uma vivência acadêmica, e as nossas academias elas estão absolutamente de costas, como dizem os latinos, de espaldas para os nossos vizinhos. Nós estamos de costas dos países latino-americanos, né? Muitos de nós podemos ter feito a nossa graduação, ou até mesmo a nossa pós-graduação, sem nunca ter lido autores, uma referência latino-americana de peso, né? Qual de nós que saberia validar agora, segundo cada uma das nossas áreas de interesse imediato, um autor de peso equatoriano, boliviano, venezuelano? Talvez poucos de nós. Ou seja, não nós, né? Eu acho que nós aqui temos uma preocupação, mas os nossos colegas acadêmicos pouca referência têm. Então, acho que é preciso as nossas academias e o nosso pensamento deixar de estar de costas, né? Nós vivemos de espaldas, né, de costas. A gente pensar de estarmos lado a lado. E esse lado a lado é um estar ombro com ombro, caminhar junto. Mas eu gosto muito de futebol, então vou me permitir fazer uma brincadeira agora. Esse ombro a ombro não é aquele ombro do zagueiro que entra numa bola dividida, tirando o outro da jogada. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos, né? Nós falamos muito da presença continental e da presença do Brasil enquanto cooperação, mas então, a nossa participação nos nossos vizinhos, ela tem muito de imperialismo e muito pouco de cooperação, né? Então, é isso também que nós temos que deixar de lado, passar a ver os nossos vizinhos como aliados efetivos e não pessoas com quem nós estamos disputando um espaço ou sobre o qual nós podemos tirar uma vantagem mais imediata. E nessa situação toda, isso também decorre de uma ideia, daquela ideia, talvez decorra, não é só disso, né? Tem aquele componente da nossa própria concepção e visão e formação, mas decorre da nossa diferença originária, fundamental, que é a nossa diferença de idiomas, né? Nós falamos português
e pensamos que não entendemos os nossos parentes, nossos amigos e vizinhos latinos. Os nossos vizinhos latinos pensam que não nos entendem, né? Então a gente tem um sentimento, é muito mais por um sentimento de não pertencimento da comunidade latina que a gente se aparta dos nossos colegas latinos, né? Eu estou nesse momento, eu estou em Brasília e hoje eu vim a Brasília participar dessa semana. Eu vou voltar falar um pouco mais à frente, até vou tentar entrar numa interlocução com algo que o Pouco acabou de falar. Eu vim participar de uma audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está tendo uma atividade essa semana e vai ter uma audiência pública, uma audiência da Corte julgando casos de Equador, México, Peru, e pela primeira vez vai ser julgado um caso sobre povos indígenas isolados. Eu, como antropólogo indigenista, trabalho muito com povo indígena isolado, e essa é algo muito forte, muito paradigmático para a relação. Mas, enfim, hoje, na atividade que nós tínhamos lá na Corte, uma colega equatoriana me falava que ela não compreendia o que eu falava, e eu estava falando em portunhol. E aí eu falei para ela, vamos conversar nas nossas línguas. E eu falei em português e perguntei, você me entendeu? Ela disse, agora entendi. Pois é, eu falei em português e você entendeu em espanhol. Nós falamos uma mesma língua. Ela não é exatamente a mesma, mas nós que temos uma vivência acadêmica, uma certa ilustração, né, dada pelo ensino superior, essa colega era uma índia, quechua advogada, nós que temos essa ilustração, a gente domina um certo léxico que nos permite dialogar nessas línguas. Então, o fato de falarmos línguas diferentes, isso não justifica, né, essa nossa diferença de pertencimento, não pertencimento à comunidade latino-americana. E esse não pertencimento está muito claro, né? Aquilo que eu dizia, né? Nós não nos sentimos latinos, nós nos sentimos brasileiros. E os nossos vizinhos, eles são absolutamente latinos. Eles se dizem latino-americanos. Nós não dizemos. A tal ponto que os latinos falam, por exemplo, em pátria grande, ou a grande pátria, se referindo à América Latina. E nós não falamos isso. O nosso grande é o Brasil grande que se contrapõe à pátria grande, né? Então é uma diferença abismal e que nos separa a muito de todos. Partindo para outra discussão, a necessária mudança de paradigma, essa eu acho que ela é muito mais uma construção não só filosófica e sociológica, mas, acima de tudo, política, essa necessidade de mudança de paradigma que nós vamos ter que fazer, né? Nós vamos ter que deixar de sair. Alô? Bom, então, é que houve um ruído, né? Eu vou continuar, então. Então, nesse segundo tópico que eu quero abordar, a necessária mudança de paradigma para a gente vencer esse desafio, né? A gente tem que sair a gente tem que passar daquela proposta de integração que sempre esteve presente em todos os países, não só no caso brasileiro, mas todos os países, também nos outros países vizinhos, né, de língua hispânica. Temos que passar da integração para a inclusão, porque a integração ela pressupõe, acima de tudo, a perda, a ausência, a saída do lugar de exercício da sua identidade maior, né? A integração a nível nacional, ela pressupõe a aculturação, entre aspas, um conceito antigo da antropologia, que, afinal de contas, é acirramento das dependências, a marginalização das populações em nome de uma convivência marginal à sociedade nacional. E passar cada vez mais para uma inclusão, que é uma inclusão, não só uma inclusão de ordem socioeconômica, mas uma inclusão que considere e que valorize a diversidade. E esse, ao meu ver, é o desafio básico que tem para a Pan-Amazônica, né? Se reconhecer essa região, que é, ao mesmo tempo, uma região homogênea por sua origem meio comum, vejam só, não falei comum, falei meio comum, e, ao mesmo tempo, muito diversa. E ela tem que buscar ser uma grande região, não só uma Amazônia, mas uma pan-amazônica, uma grande Amazônia, com todos aqueles mecanismos de governança e com todos os fundamentos conceituais para aquela governança, sem perder a diversidade, né?
E, com isso, o que é necessário, ao meu ver, antes de tudo, é a gente romper esse processo tanto interno, em cada uma das sociedades nacionais, quanto nas relações internacionais, que é o sentido de colonização. Não há novidade nenhuma para nós, brasileiros, que nós somos absolutamente coloniais nas nossas relações com os nossos vizinhos, né? Coloniais com o Paraguai, por exemplo, Guerra do Paraguai, Construção de Itaipu, coloniais com a Guerra do Chaco, coloniais com a relação do Acre e a compra, roubo, extorsão do Acre, da Bolívia, enfim, somos coloniais. E os projetos também nacionais de financiamento de grandes empreendimentos nacionais nesse país passam muito pela lógica da colonização. E romper esses paradigmas, a gente sair desse modelo de colonização que durante século e meio, norteou a relação entre povos e, a nível geral, desde os anos 70, com os movimentos de descolonização, nós hoje estamos muito a nível teórico, conceitual, principalmente na área das ciências sociais, uma coisa que nós chamamos de descolonização ou decolonização, né? Mas que fazemos muito pouco em termos de efetivação da relação política. E, ao meu ver, esse outro segundo desafio que eu chamei esse desafio das mudanças paradigmáticas. Abandonarmos de vez o nosso projeto colonial e assumirmos efetivamente uma prática, não só um projeto, mas uma prática efetiva decolonizadora, decolonial, né? Uma decolonização. E isso passa também para a gente perceber que, na verdade, nós somos não 9 países, né? Foi falado já aqui em outros momentos, nós somos, com a Amazônia, né? Nós somos 8 países em um território ultramarino, né? Só o fato de existir um território ultramarino, uma colônia francesa, o que é algo absolutamente anacrônico, né? A França, que dita ao mundo uma Revolução Francesa com os aportes, né, com as consignas de igualdade e liberdade, ainda hoje mantém uma colônia, um território ultramarino colonial. Esse processo de descolonização, como eu falei, passa muito por nós, em termos de Pan-Amazônia, numa relação de Pan-Amazônia, contribuirmos para esse processo de decolonização que a Guiana Francesa precisa passar. Com isso tudo daí, o que eu estou querendo dizer é que, mais do que simplesmente nós pensarmos nas construções dos modelos de governança, eles são necessários, nós temos que pensar na filosofia desses modelos, né? Por exemplo, se eu agora fosse entrar numa discussão, eu não vou entrar nela aqui porque vai ter espaço, né? Mas poderia pensar, né? Ao invés de pensarmos uma bioeconomia ou uma nova economia centrada, olha, existem povos da Amazônia, da grande Amazônia, eu estou falando grande Amazônia para não falar para a Amazônia, né? Mas existem povos dessa pan-amazônica que acenam com uma outra concepção filosófica, conceitual, como, por exemplo, o bem viver, bem viver, Sumacausai, Sumatamanha, os vários nomes que esse projeto filosófico do bem viver acena para uma nova realidade paradigmática, um novo modelo paradigmático, que é o contrário da economia, da economia ambiental, né? O bem viver é absolutamente uma proposta que desqualifica essa economia predatória, extrativista, que tem sido a lógica, né? O Paul assinalou agora como que essa economia predatória também está se fazendo com a Amazônica, atingindo toda a região amazônica. E existem propostas locais, Equador, Bolívia, Peru, que estão partindo para o bem viver e que já contagiam num certo nível, um nível filosófico, né? Então, é bem importante que a gente hoje pense nessas dimensões e pensar que essa governança socioambiental, como o Paul sugeriu, ela é acima de tudo, ela deve ser acima de tudo, a governança socioambiental, por quê? Deixa eu enfatizar, eu não estou negando o Paul. Eu acho que a governança socioambiental é a pedra de toque dessa Pan-Amazônia. Isso porque o mundo vive uma crise ambiental abissal, né? Terminal, digamos assim. E é essa governança socioambiental, estou usando a palavra do pouco, essa governança socioambiental que pode acenar
uma salvação para essa catástrofe que se anuncia. Mas essa governança socioambiental, ao meu ver, por essa mudança de paradigma que eu falei, ela é, antes de tudo, uma governança política e não só uma governança socioambiental. Eu acho que a gente tem que pensar que a dimensão ambiental, e o mundo hoje está muito plasmado, muito assentado, muito preocupado, e com razão, no nosso futuro ambiental, no nosso futuro socioambiental, mas nós temos que pensar que a dimensão ambiental ela deve ser um componente de uma outra dimensão, de uma dimensão que vem antes dela. E aí eu vou me permitir relatar para vocês como que um caso, né? Há 2 anos atrás, numa incidência política em termos dos direitos dos povos isolados, quando eu estive em Bruxelas, na discussão com deputados do Parlamento Europeu, um dos deputados que se mostrou muito favorável aos direitos dos povos indígenas e muito preocupado com a vida dos povos isolados, que não têm uma representatividade, por serem isolados, né? Não tem uma representatividade, uma expressão tão visível, ele dizia assim para mim, como que um conselho diplomático, ele me dizia, vocês precisam, nós indigenistas, né? Vocês precisam agregar ao discurso de demanda dos direitos humanos também a questão dos direitos ambientais, dos direitos da natureza. Porque só os direitos humanos, eles não requerem, eles não mobilizam mais a comunidade internacional em nível dos direitos, por todos os efeitos, né? Pelo descrédito dos governos em efetivar os direitos humanos, pelo gap que existe entre direitos humanos na Ásia, no Oriente, no Ocidente, enfim, toda essa diferença em que a nossa economia se valida dessa disjunção de entendimento de direitos humanos. E ele me dizia, precisam conjugar os direitos ambientais aos direitos humanos. Aí sim vamos conseguir força para defender os povos da Amazônia pelo que eles têm de direitos humanos e pelo que eles podem ser de preservadores e conservadores da natureza. Mas eu acho que isso também em si, se é um caminho, mas pode ser também em si uma armadilha, na qual eu procuro estar atento, porque eu acho que não pode haver vou voltar ao termo, uma governança socioambiental se não houver uma governança, antes de tudo, política, antes de tudo, de direito humano. Se não houver essa governança de direito humano, não vai se concretizar uma governança ambiental. Outro ponto que era preciso pensar é que quando nós falamos em uma Pan-Amazônia, nós estamos falando, acima de tudo, e aí é uma mudança de paradigma a nível da nacionalidade ou das geopolíticas nacionais, nós estamos falando numa Pan-Amazônia que ela é, acima de tudo, transnacional. Nós não podemos continuar pensando nos limites das nossas nacionalidades ou nos limites dos nossos paradigmas territoriais nacionais, das nossas territorialidades nacionais. Porque se pensarmos assim, nós vamos acabar caindo nos conflitos, dos conflitos de ordem nacional ou do chamado soberania, nos interesses das soberanias que se negam mutuamente. Eu faço novamente uma referência a essa audiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está ocorrendo essa semana aqui em Brasília, onde vai ser julgado um caso do Equador, que vai ser um caso paradigmático de referência para todos os povos indígenas, não só da Amazônia ou da América, mas de todo mundo. Aquilo que é a responsabilidade dos governos nacionais arcarem com a proteção desses povos. O povo falou alguma coisa disso, né? Como que o sistema de proteção for abandonado. E a necessidade que esses sistemas sejam sistemas não só nacionais, mas internacionais. Eu vou dar um exemplo simples para entender isso daí. Eu conheci, durante meu trabalho de campo, já conhecia, enquanto antropólogo do movimento indígena, mas no meu trabalho de campo eu convivi muito diretamente com um índio ticuna, um velho indígena ticuna, Pedro Inácio Pinheiro, Pedrinho, como nós o chamávamos, ele morreu há cerca de 2 anos, no começo da pandemia. O Pedrinho me dizia algo interessante. Eu perguntei a ele, Pedrinho, afinal, você é o quê? Bom, deixa eu fazer um parênteses.
Os índios ticuna, eles vivem num espaço, o território original do ticuna está naquilo que hoje são os territórios nacionais de Brasil, Colômbia e Peru. As fronteiras nacionais dividiram o grande território ticuna nesses 3 estados nacionais. E eu perguntei, a nível de provocação, eu perguntei ao Pedro Inácio: Pedro, você afinal, você é o quê? Você é brasileiro, é colombiano ou é peruano? Isso porque o Pedrinho já tinha me falado que ele nasceu no Brasil, a mulher dele nasceu na Colômbia, e ele tinha um filho nascido na Colômbia, um nascido no Peru e outro nascido no Brasil. E eu perguntei: então tu és o quê, Pedrinho? Tu é brasileiro, colombiano ou é peruano? Aí ele me falou: quando eu estou na Colômbia, eu sou colombiano. Quando eu estou no Peru, eu sou peruano. Quando eu estou no Brasil, eu sou brasileiro. Mas eu sou mesmo ticuna. E eu acho que é isso que a Pan-Amazônica tem que aprender. Que a soberania, ela não se esborra, ela não se esvai, ela não acaba. Ela se fortalece na medida em que ela souber trabalhar essas soberanias transnacionais, essa presença, a garantia dos direitos pessoais, das etnias, das populações, dos meio ambiente, da qualidade das águas, que a água é um problema enorme para a Amazônia, né? Todos nós sabemos. Então, eu acho que essa mudança paradigmática é fundamental para nós podermos construir esse grande desafio, né? Eu estou fechando a minha fala, esse grande desafio que foi a proposta, né? Os desafios para essa governança. Essa governança só vai ser capaz de se efetivar se ela conseguir superar esses desafios da diversidade, né? E aí, assim, a gente vai poder pensar que essa desarticulação das políticas públicas, como mais uma vez, né? Eu estou me reportando muito ao Paulo Lira, porque ele acabou de falar. Mais uma vez, como o Paulo Lira falou, a desarticulação das políticas públicas, indígenas e ambientais, na verdade, ela não é um desgoverno atual, ela é a governança desse desgoverno. E é aí que a gente precisa avançar. A gente precisa reconhecer que essas desarticulações de políticas ambientais é para promover uma quebra dessa nossa possibilidade de vivência cidadã. E eu acho que é aí que a gente pode caminhar enquanto uma Pan-Amazônica que seja capaz de olhar para si própria com os outros olhos, com os olhos de cordialidade. Ou talvez, se não quiser pensar os olhos, com as costas. Não mais caminharmos de costas para nossos parentes, mas um lado a lado, de mão dadas, fortalecendo o nosso ser comum. Antônio, são esses pontos que eu queria trazer para essa discussão enquanto um desafio, e eu acho que mais do que isso a gente pode discutir e debater aqui para frente. Volto para você a palavra. Muito obrigado, Nino João. Eu acho que as duas falas são falas muito, muito importantes. Eu passo, então, para o professor Renan Freitas. Renan, com você. Bem, quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de participar dessa discussão extremamente importante, né? E necessária. E o meu tema, na verdade, a minha participação vai ser um pouco diferente, né? Dessa visão. Bem, primeiro, essa palavra governança, eu não gosto dessa palavra. Acho um neologismo, entende? Não teria como justificar isso, mas até hoje não entendi de fato o que significa isso, entende? Eu acho que governo e desgoverno, tudo bem, mas governança e desgovernança, aí já... Bem, isso é um comentário gratuito que eu estou fazendo, né? Só para me situar um pouco na discussão. Na verdade, eu prestei atenção agora, ultimamente, na exposição do Lino, João, né? O professor Lino, que é meu colega de departamento, né? Que é essa necessidade, né? De se estabelecerem dois movimentos
eu acho que, na verdade, 2 movimentos epistêmicos, né? E aí, quando ele fala que nós estamos alimentando um sentimento de pedigree em relação a nós mesmos, quando nos olhamos, né, diante dos nossos vizinhos latino-americanos. E, ao mesmo tempo, essa visão do vira-lata, né, também quando nós falamos de paraguaios, sempre é um termo pejorativo, né, especialmente paraguaios, não sei exatamente por que essa palavra assumiu uma denotação tão negativa, né, tão desqualificante, né? E, afinal, também o Lino mencionou que nós temos pouca familiaridade com autores latino-americanos. E é nessa perspectiva que eu vou tentar fazer a minha exposição breve, né? Essa minha exposição também já contempla a segunda abordagem, né? O segundo ponto do Lino, né? Que é exatamente a necessidade de uma mudança de paradigmas. Então, a proposta que eu tenho, né, é de que, lendo as obras literárias, as narrativas latino-americanas, né, uma boa parte já traduzida para o português, outras ainda não, nós temos a possibilidade de modificar o nosso paradigma de análise da América Latina e do que significa a Panamazônia, né? Então, rompendo, aí eu concordo com ele também, com esse colonialismo interno e externo, né? O colonialismo interno, porque, por exemplo, nós da Amazônia somos colonizados, somos vistos como região periférica em relação ao Brasil, né? É o atraso dentro do atraso. E aí, a minha perspectiva eu parto, inclusive, de uma frase, né, que está no Filosofia da Nova Música, do Theodor Adorno, que ele menciona em outra ocasião, mas essa eu me lembro claramente, que é o seguinte, que uma obra literária e uma obra de arte fala mais, né, e expressa mais uma época, né, também um povo e tal, do que as obras propriamente históricas, do que os documentos dessa época. Então, a obra literária possui uma multiplicidade de expressões, né, que vão desde as expressões sociológicas, etnológicas, filosóficas, né, linguísticas, e assim vai, né? E, portanto, digamos assim, nos fornece a possibilidade de uma visão muito mais complexa dos países e das regiões do que quando nós lemos, por exemplo, um ensaio sociológico sobre o Equador, sobre a Venezuela, né? Sobre a Colômbia, enfim, envolvendo aí várias questões, inclusive de povos indígenas isolados, narcotráfico, né? Desgoverno, como costumamos olhar para a Venezuela, né? E também com experiências inéditas, né, de políticas que valorizam a multiplicidade étnica, que são as tentativas realizadas na Bolívia, né, da criação de um Estado pluriétnico, e um pouco também no Equador. Então, essas ideias podem muito bem ser, digamos assim, melhor entendidas, como várias outras ideias, com a leitura dos narradores, das narrativas latino-americanas. E aí eu gostaria de mencionar alguns desses autores a título de exemplificação, né? E, nesse caso, eu começaria com um autor que na verdade, até esquecido na própria Colômbia, né? Que é o César Uribe Piedrahita, que escreveu, né, 2 romances
extremamente importante, onde os personagens são médicos, como ele próprio, né? Então, ele se valeu da experiência médica dele ao trabalhar na fronteira peruana com a Colômbia, e aí presenciar o conflito existente entre, né, a economia seringueira, né, os seringalistas, os patrões colombianos e peruanos, e a situação dos governos diante desses conflitos, né? Esse é o primeiro caso, seria o romance Toá, Narraciones Caucheras. E o segundo romance é Mancha de Azeite, ou seja, Mancha de Petróleo, que é um livro que também é um médico venezuelano, bastante autobiográfico também, porque ele esteve na Venezuela, está também trabalhando, e que vai trabalhar contratado por uma empresa americana, né? Mas vendo a situação de exploração, né, de opressão que os trabalhadores venezuelanos indígenas sofrem nessa exploração de campos petrolíferos, inclusive mostrando a situação de operários estrangeiros, que têm um tratamento privilegiado em relação aos indígenas. Então, ele passa cada vez mais a se identificar e a se aproximar desses trabalhadores indígenas, sendo identificado, na verdade, como um líder, né, desses movimentos indígenas contra as empresas imperialistas norte-americanas, que começam a tomar de assalto digamos assim, as áreas petrolíferas da Venezuela. Então, é um romance que já, digamos assim, detecta de cara, né, a questão do imperialismo norte-americano na Venezuela, mas como eu mencionava a questão do Adorno, ele trata também de questões psicológicas, né? Ou seja, dos comportamentos, das sensações, até de temperamentos mesmo, de pessoas, né? E aí temos uma relativa riqueza de informações. No caso do Toá, né, a história, na verdade, a história se tece com a história do médico que, tendo ido trabalhar nos seringais, ele é considerado um marica, né? Um cara inútil, porque não conhece nada. Na verdade, ele não conhecia mesmo, porque ele recebeu esse convite por falta de dinheiro na família, terminou aceitando, né? E, na verdade, se defronta com uma inexperiência, né? E ele se torna, na verdade, incapaz até de perceber completamente o que está se passando ali na exploração seringueira, exatamente nessa área de conflito entre peruanos e colombianos, né? E aí ele registra esse fato, que é um fato histórico, né, que se desenvolve por volta de 1908 a 1910, e ele introduz no romance dele, né, esses conflitos, e que tem como pano de fundo também a história da paixão dele por uma mestiça, né, que é Toá, que na verdade significa chama, né? É incêndio. E ele vai descobrindo aos poucos, mas o fato é que ele contrai malária e também a Toá igualmente contrai, né, a malária, e os dois morrem, né? O romance todos os dois romances são trágicos, porque ambos os personagens principais, o médico e as pessoas com quem ele convive, terminam morrendo. No caso do Mancha de Azeite, né, que é o caso do romance venezuelano, ele morre porque ele participa de uma revolta dos trabalhadores indígenas e ateia um fogo em vários postos de petróleo, né, e terminam morrendo todos nesse incêndio, nesse grande incêndio, né, que é um incêndio também um pouco metafórico, se a gente entender direitinho a ideia desse incêndio final, porque ele, na verdade, ocupa uma dimensão quase que impossível de assumir, não é? Fisicamente, geograficamente, né?
mas o fato é que no romance acontece isso. Todos terminam morrendo, né? Ou seja, terminam em tragédia todos os dois romances, né? O segundo autor, bem, Piedra Rita nunca foi traduzido, né, para o português do Brasil. Quer dizer, que são romances que permanecem, apesar de sua importância para a compreensão da Amazônia, né, e da América Latina, eles permanecem inéditos no Brasil. Eu, aliás, até sugeria à turma da editora Valer que procurássemos um tradutor para realizarmos a edição dessa obra, dessa e também de outra obra, que é Canaíma, né, do Rômulo Gallegos, que chegou a ter até presidente da Venezuela, né, mas que também tem a sua obra, ainda não está, uma obra importantíssima, né, que se passa na selva amazônica da região do Alto Orinoco, né, e que é muito esclarecedora para entendermos, inclusive, a própria situação brasileira, né? Porque, digamos assim, praticamente aquela região do Orinoco ela é bastante comum, né? Os aspectos sociais, geográficos, né? Botânicos, etc., com a parte brasileira. Então, o segundo romancista que eu queria brevemente comentar é o Ciro Alegria, que é um autor peruano, né? Bastante querido no Peru e também bastante traduzido no Brasil. Praticamente todas as suas obras foram já traduzidas, né, no Brasil. E aqui eu queria destacar o romance chamado A Serpente de Ouro, que, na verdade, o personagem é o Rio Maranhão, que é, na verdade, se estendendo mais, é o rio que se transforma no Rio Amazonas, no Rio Solimões, né? Então, pela sua violência, um rio que é um rio extremamente tempestuoso, né, e agressivo, ele se transforma no personagem principal do romance, que é a Serpente de Ouro. Mas um engenheiro que também passa a conhecer a região e tem a pretensão de modernizar aquelas margens, né, transformando em exploração aurífera, né, e exploração mineral. Mas também, no fim da história, ele termina sendo picado por uma serpente venenosa e termina morrendo também, né? Quer dizer, aí então você tem as duas serpentes, a serpente metafórica do rio, né, Maranhão, e a serpente mesmo que pica o engenheiro, né, e ele termina morrendo em razão do veneno da cobra. Né? Eu estou simplificando bastante apenas para mencionar os autores. Né? E aí, depois desse autor, Ciro Alegria, eu queria chamar a atenção para um autor que, na verdade, é relativamente desconhecido no Brasil, apesar de ter sua obra já traduzida, né? Mas ele, como o Lino falou, acho que muito apropriadamente, nós estamos de costas, né, para a literatura desses países. Né? E são poucos os leitores, né, que se interessam por essa literatura amazônica, que implica na violência não somente real, né, mas a violência simbólica também, como explicaria, né, se fosse ter um aproveitamento teórico, a ideia da violência simbólica do Bourdieu. Né? Bem, então o Jorge Casa escreveu vários romances, mas dois merecem ser destacados. O primeiro deles é o Azipungo. O Azipungo é a pequena parcela dentro do latifúndio, da propriedade latifundiária, que o patrão, né, o latifundiário, cede ao agricultor, ao trabalhador, uma pequena área, né, com uma palhoça e um terreiro em volta para ele plantar, fazer pequenos plantios, né, para o seu sustento pessoal. Então, a história
se desenrola, né, entre os conflitos entre fazendeiros e guazipungueiros, ou seja, de moradores, né, desses latifúndios, até que um deles, endividado e tal, recebe a proposta de um tio que sempre lhe emprestava dinheiro e também queria se desfazer desse eterno endividamento do sobrinho. Ele sugere que o sobrinho dele venda a fazenda para os gringos, né, que estão interessados. E aí fica caracterizado também a presença estrangeira, né, na exploração madeireira e na exploração petrolífera, porque eles já sabiam que ali, além da exploração madeireira, ou seja, além da fazenda, nos fundos da fazenda, se iniciava um vasto campo petrolífero que já havia sido pesquisado, né, por esses gringos. E aí, uma das exigências dos estrangeiros é que os wazipungos, ou seja, esses trabalhadores, fossem afastados da propriedade, né, para que eles colocassem os seus próprios trabalhadores, já com suas casas modernas e tal, e em outras condições. Então, na verdade, é essa luta dos wazipungueiros, né, que termina havendo um movimento de liderança dos trabalhadores, que também termina numa tragédia, né, em que todos praticamente morrem, né, nesse confronto final entre as forças do governo, porque o fazendeiro recruta, né, pede a participação, a presença de uma milícia para, digamos assim, dar conta desse movimento. Na verdade, eles terminam exterminando todos, porque reagem, né, à presença desses militares. E aí vão se acumulando, através dessas narrativas, vários aspectos da propriedade latifundiária, né, do grande latifúndio latino-americano, das formas de exploração dos seus camponeses, dos seus indígenas, né, dos seus crioulos e ladinos. E aí vamos, digamos assim, praticamente com essas leituras, criando já um quadro, uma imagem dessa complexidade, né, que, digamos assim, existe entre a América Latina, aí compreendido inclusive o Brasil, porque muitos desses aspectos são comuns, né, à realidade brasileira. Por exemplo, a questão do avanço, né, que é a política do barracão. Então, em vários desses autores, se menciona a ideia de que o trabalhador recebe, especialmente os que trabalham na borracha, né, seringueiros e cautieiros, recebe um adiantamento, recebe as ferramentas para trabalhar, e aí começa a se endividar através do avanço, né, que é um adiantamento que se faz. No caso da nossa linguagem aqui, é a política do barracão, né? E o seringueiro recebe, né, também esses adiantamentos e vai se endividando até chegar a um ponto que não se liberta mais e fica preso a essa rede, né, de exploração, que é uma exploração dupla, tanto do próprio trabalho quanto dessa escravização econômica, né, que os trabalhadores sofrem com a política do avanço, né? Então, o Wazipung é um romance extremamente forte, né? Inclusive, o seu autor foi bastante criticado pela linguagem rude, né, que ele usa, e, num certo sentido, até um pouco simplificadora do complexo social, mas ele tinha, na verdade, a pretensão de fazer uma denúncia sobre as condições de trabalho no Equador. E também esse romance tem uma grande repercussão latino-americana, porque, na verdade, os outros países percebem que o que ele está analisando em Huazipungo, né, e as condições de trabalho do Huazipungo são bastante semelhantes ao que está acontecendo na Bolívia, né, na Colômbia, no Peru, na Venezuela e assim por diante. Então, o romance tem uma enorme repercussão, né, na América Latina. E o outro trabalho, né, o outro romance bastante
reconhecido também é El Chula, Romero e Flores, que é a história da miscigenação. Ou seja, como é que a população miscigenada, né, que é o próprio Jorge Casas, se considera um representante dessa miscigenação, né, do Equador e, consequentemente, da América Latina. Esse é um grande fenômeno. Ele foi, numa entrevista, perguntaram por que ele escreveu um romance, depois de escrever o Azipungo, né, que é um romance rural, ele faz um romance urbano, criando um personagem que é um crioulo, né, um chula, como eles chamam, o cholo, que pretende, digamos assim, galgar posições da classe média equatoriana, né? Mas ele se defronta com dois problemas. Ele é filho de um aristocrata, né? Daí o nome dele de Romero e Flores, que ele herda do pai, que era, na verdade, um alcoólatra, né? E um fracassado financeiramente, mas ele termina herdando esse patrimônio aristocrático do nome do pai. E a mãe dele é indígena. Então, ele, digamos assim, fica dividido entre essas duas identidades. Ser filho de indígenas, que ele esconde, né? Que ele camufla, que, enfim, não reconhece nunca, e quer ser o Romero e Flores, que é o pai dele. E aí, esse Romero e Flores, que é o pai dele, aparece como uma espécie de fantasma, sempre dando conselhos a ele, né? O que ele deve fazer, o que deve deixar de fazer. E aí, digamos assim, temos, na verdade, segundo essa visão, um grande processo de miscigenação, né, da América Latina. A América Latina como uma, digamos assim, uma civilização crioula, uma civilização de cholos, de mestiços, de ladinos. E aí, servimos também, né, para analisar uma parte do Brasil, né? Porque, como o Lino bem expressou, se nós estamos de costas para os nossos vizinhos, em muitos aspectos nós somos muito, muito próximos, mesmo sem um reconhecimento que possamos fazer dessa proximidade, dessa identidade, né? Então, aí ficam esses... o registro de Jorge Casas como um dos representantes da narrativa latino-americana, de um escritor de extrema importância, né, que ainda precisa ser, digamos assim, perfeitamente reconhecido entre nós. E, a propósito, eu estou desenvolvendo na UEA um curso sobre a violência e a selva nas narrativas latino-americanas, exatamente com o objetivo de introduzir, né, na discussão acadêmica, essa importância que possui a literatura, né, e a arte em geral, mas particularmente a literatura, numa compreensão ampla da América Latina, inclusive nessa mudança de paradigmas que o Lino está advogando nesse momento aqui. Então, porque, na verdade, digamos assim, em vez de compreendermos a América Latina lendo os ensaios, não é, de autores brasileiros, como Celso Furtado, né, Ottaviani, e de outros, né, autores latino-americanos, né, como Mariátegui e tantos outros, o conhecimento da literatura que nos dá essa possibilidade de enveredarmos no novo paradigma, ou seja, de estabelecermos uma outra forma de compreensão da América Latina e de nós mesmos, né, vistos como parte desse universo latino-americano. Mesmo com essas questões que o Lino também pontuou aí, né? Que nós somos a nossa origem da colonização portuguesa, a deles hispânica, mas possuímos muitos elementos que são o Rômulo Gallegos, que chegou a ser presidente e que passou beneficiado por um breve momento democrático. Ele se candidatou, se elegeu presidente com uma maioria esmagadora, mas 9 meses depois foi deposto por uma nova ditadura. Entende? Então, um pouco a história
dessas ditaduras latino-americanas, né, que também colocou Miguel Ángel Astúrias no senhor presidente, né, ganhou inclusive o primeiro prêmio Nobel latino-americano. Em seguida, o Alejo Carpentier, que é um autor cubano, mas que também, sendo exilado na Venezuela, escreveu Os Passos Perdidos e o primeiro romance sobre a situação de Cuba de um ponto de vista da cultura negra, né? Que é o Ecue Yambaô. E ainda Mário Vargas Llosa, que escreveu 4 romances que se passam na Amazônia. O primeiro deles é A Casa Verde, que é uma casa de prostituição em plena floresta, né? O Pantaleão e as Visitadoras, que é a história de o recrutamento de mulheres que vão até os destacamentos militares para aliviar, né, a fome sexual dos soldados, e que o Pantaleão termina se transformando numa figura que depois é deposto, né, que isso era para ser mantido em segredo, mas finalmente todo mundo descobre, né, que existe essa operação das visitadoras, né? E aí ele cai em desgraça e é transferido para o Lago Titicaca, né? Onde só existem lhamas, né? E assim é um pouco humorística a coisa. Bem, ainda O Falador, né? Que é o outro romance dele, Casa Verde, Pantaleão e Visitadores, O Falador e, finalmente, O Sonho do Celta, onde ele, na segunda parte, retrata a história do Roger Casement, né? Aquele cônsul inglês, na verdade, irlandês, que trabalhou e que foi enforcado, inclusive, na Inglaterra como traidor, né? Então, ele conta todas aquelas atrocidades do Putumayo, né? E aí, finalmente, o Miguel Ángel Astúrias, que escreve Homens de Milho, né? Que é um romance totalmente baseado na mitologia inca e maia, né? Então ele faz uma transposição dessa cultura primordial latino-americana de origem inca e maia. E aí eu sugeriria, né, que a gente poderia fazer uma abordagem teórica partindo do Michel, a ideia de biopoder, né? Porque em todos esses romances essa questão do biopoder está presente, né? O controle da mão de obra, dos corpos, etc. A questão da organização do campo literário, Bourdieu também, né? E, finalmente, para concluir mesmo, a ideia do Boaventura de Sousa Santos da necessidade de se fortalecer as epistemologias do Sul, que aí, no caso, esse estudo de literatura seria uma dessas epistemologias, ou seja, uma maneira de compreender a América Latina, né, na sua diversidade, na sua complexidade, a partir dessas diferentes epistemologias que se produzem ao longo dessas obras, né? Então, seriam 3 enfoques teóricos possíveis, né? Existem outros vários, mas eu destacaria esses 3 como possibilidades bastante digamos assim, necessárias até de se fazerem como uma, digamos assim, uma compreensão mais teórica do significado dessa grande corrente de narrativas latino-americanas, que inclusive nos ajuda a entender o processo da borracha, né? Porque a maioria deles narra a história de caucheiros, né? E aí nós, inclusive, como estudiosos da Amazônia, desconhecemos praticamente uma boa parte, né, uma maior parte desses autores que tratam de coisas da Amazônia, como, por exemplo, La Voragem, né, do Estácio Rivera, que é já mais conhecido, né, mas que ainda ficamos em débito com esses autores e que muitos deles ainda com obras não traduzidas ainda em português, mas que considero necessária essa volta, né, dos nossos olhares a esses autores, nossos vizinhos aqui. Era isso que eu tinha que colocar, né? Espero não ter me estendido muito e não agradeço a atenção de vocês e a paciência.
Muito obrigado, professor Renan. Bom, tá aberta a palavra para o debate. Eu vou pedir que sejam falas bastante curtas, né, para dar tempo, muito rapidamente, de devolver para os nossos 3 expositores. Eu vou levantar já a primeira questão, enquanto as pessoas se inscrevem. Eu tenho participado numa outra frente de debates em que eu milito. Eu tenho participado de debates sobre a retomada da integração sul-americana, né? Nós já tivemos vários instrumentos, né? Vou usar a palavra governança, vários instrumentos de governança latino-americana que foram ou extintos ou esvaziados, como é o caso, por exemplo, da Unasul, né? Outros nunca tiveram potência, como é o caso da OTCA, enfim, né? E essa discussão sobre a integração sul-americana, ela vem sendo retomada principalmente a partir dos processos eleitorais que retomaram algum viés mais democrático, mais progressista em vários países da América do Sul, e com a expectativa de que isso também ocorra no Brasil, né? E uma questão que tem sido levantada de maneira muito forte nesses debates é o de que a integração sul-americana, além de ser uma integração econômica, natural, né, do jogo das cadeias produtivas, que ela obrigatoriamente é também uma visão sobre o tema dos biomas comuns, né? A América do Sul tem vários biomas comuns, o mais importante de longe é a Amazônia, mas há outros biomas que também são comuns a mais de um país. É o caso do Pantanal, é o caso do Chaco, é o caso do norte do Chile com o Peru, né, na região do deserto do Atacama, enfim. Há vários biomas que são comuns e que nunca tiveram instrumentos de ação comum, né, para eles. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, né, sobre esse tema da Pan-Amazônia numa visão de integração sul-americana, ou seja, de como trabalhar temas desse tipo, criando alguns instrumentos de ação conjunta, de articulação entre os países para o enfrentamento dos problemas dos biomas. Essa é a questão que eu estou levantando. Eu queria saber se mais alguém já está aqui. O Marcílio. Marcílio, por favor, com você. Mais gente pode ir se inscrevendo, por favor. Marcílio, liga seu microfone. Está me ouvindo? Sim. Boa noite. Eu vou ser bem curto, bem objetivo. Eu não tenho nenhuma discordância, muito pelo contrário, com tudo que foi falado. Foram abordagens que, de certa forma, se complementaram. Mas a questão que eu levanto é a seguinte: se tratando de Pan-Amazônica, eu pergunto como nós poderíamos construir uma agenda mínima do ponto de vista político, e, evidentemente, aí tem uns desdobramentos, a Amazônia Pan-Americana, pelo menos nessa próxima década, uma vez que se vislumbra a possibilidade, né, de nós termos um governo, digamos assim, não só mais preocupado, mas focado nas questões socioecológicas, né, que o governo Lula, para a próxima década. Creio eu, e aí já é uma opinião pessoal, que é muito difícil construir um projeto para a Amazônia Pan-Americana que não passe pela educação, ciência e tecnologia. Isto é, que não nos deixe refém do ambientalismo mobilizante, né? Que não nos transforme, né, num poço, digamos assim, de carbono, como um todo. Eu acredito, já terminando, mas também, né, indicando uma referência, que seria necessário nós criarmos as condições políticas e operacionais, né, para que esse desenvolvimento econômico e social, digamos, seja compartilhado
pelos países que compõem a Amazônia Pan-Americana, evidentemente respeitando as suas diversidades, as suas diferenças geográficas, culturais, etc., etc., como já foi bem ressaltado aí. Mas essa é a questão central que eu pergunto para os colegas. Repetindo, como construir uma agenda política mínima, né, para os próximos, pelo menos 10 anos, né, retomando o que já foi destruído, quer dizer, eu não estou levando em consideração o que já existia, tá, em termos de proteção ambiental, em termos de políticas sociais, política econômica, que já existia, que foram desconstruídas. Mas que inovações nós poderíamos, né, de certa forma, implementar, né, incorporar nessa perspectiva para a Amazônia? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Marcelo. Marcos Vidal, por favor. Obrigado, Granado. Boa noite a todos e todas. O meu questionamento vai no sentido de saber a opinião do professor Lira ou dos outros palestrantes acerca do combate aos crimes transnacionais, levando em consideração que eu não estou falando apenas dos crimes ambientais, pesca predatória, degradação ambiental por conta de garimpos e desmatamento, né? A gente tem uma sorte enorme de ilícitos ocorrendo, né? Sonegação de impostos, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de bens materiais subtraídos num país, levados para operar em outro país, de carros a aeronaves, e tudo o combate mais efetivo a essa gama de ilícitos depende muito da disposição dos países em cooperar, né? Da mesma forma que eu queria fazer um questionamento relacionado, saber a opinião de vocês que estão aí na Amazônia hoje, acerca da legalização ou regulação do mercado de drogas, né? Já que recentemente vimos o presidente recém-possado da Colômbia defendendo uma ampla legalização na perspectiva de um mercado livre de determinadas substâncias, né? E penso eu, né, militante de longa data pela descriminalização, especialmente da cannabis, né, uso atualmente cannabis medicinal por conta de problemas crônicos na coluna, e que a legalização de drogas e determinadas substâncias, ou ao menos a regulação, né, já tiraria um pouco das motivações de determinadas cadeias de crimes que ocorrem em todo o território nacional, mas também em grande parte também na Amazônia, como porta de entrada de alguma dessas substâncias. É só isso, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Marco. Não tem ninguém inscrito. Dado o avançado da hora, então, eu devolvo para considerações finais para os nossos 3 palestrantes. Paul Little, com você, por favor. Liga seu microfone. Tá, muito obrigado. Bom, eu vou ser breve porque são temas imensos e eu acho que o que podemos fazer é levantar a bola aqui para continuar com isto. Enquanto da reintegração sul-americana, não, o problema é mais com a noção de integração que sempre foi ligado à economia. Ou seja, as grandes propostas de integração são de transporte, de comunicação, etc. E é muito difícil pensar em integração fora desses marcos. Por isso, eu acho que, atendendo um pouco ao que Marcílio falou, a construção de uma agenda política mínima, para mim, tem que começar, ou está começando, dentro da sociedade civil. É aí onde tem mais liberdade de pensar, etc., menos dentro de marcos políticos ou econômicos.
acaba de realizar o 10º Fórum Panamazônica de Desenvolvimento Sustentável em Belém. Lançaram um manifesto, como as outras 9 vezes, e lendo o manifesto tem, alguma forma, caminho das pedras, de o que tem que fazer. Tudo soa muito difícil, mas é difícil. Então, a transpasso da sociedade civil para efetivização em políticas públicas é o passo que é difícil de fazer. Por isso eu mencionei o Pacto de Letícia, ou seja, talvez elaborar dentro desses marcos mínimos algumas práticas e políticas pode ser útil. O tema que Marco levanta sobre o combate a crimes transnacionais é fundamental e ninguém fala realmente de uma forma direta e contundente. Mas se você pensa, o narcotráfico foi talvez o primeiro é uma das primeiras empresas transnacionais lucrativos panamazônicos da contemporaneidade. Ou seja, eles não importavam se era Peru, a produção em Peru, tratamento em Colômbia, depois o transporte para México e Estados Unidos. Eles estavam trabalhando na Panamazônia desde há décadas. Mas as forças de controle não. Então, eu acho que a legalização ou a descriminalização de algumas das drogas é um passo para frente. Mas, novamente, é muito difícil colocar isso na agenda política. Mas está vendo. Aqui nos Estados Unidos já tem a cannabis médica em alguns estados desde 96, e agora recreacional estão tentando reordenar mas muito difícil, mas não tem muito sentido criminalizar o uso de drogas, ou seja, é um problema social, um problema de saúde, um problema de qualquer forma, não um problema criminal, mas se torna um problema criminal quando já tem o transporte. Então, eu acho que é um tema que tem que estar nessa agenda mínimo de que Marcílio está pedindo. Eu fico por aí. Muito obrigado, Paul. Eu passo, então, para o Lino João. Lino João, liga seu microfone, por favor. Ok. Bom, eu vou, então, fazer a minha palavra final e comentar só alguma coisa muito rapidinha. Então, já fazendo a minha fala final, achei bem interessante a nossa discussão, espero que ela continue. O Antônio falou no começo que esse ciclo vai ter uma outra continuidade sobre a temática. Que bom, Antônio, não deixe de me manter informado, estarei acompanhando, estaremos sempre aqui. Que bom ouvir as falas de Paul, do meu querido Renan, as colocações de Marcílio, enfim, de todos aí. Foi o chat, acompanhando o chat. Bom, Antônio, você fez aquela sua colocação sobre a integração regional, né? A integração regional, eu acho que a gente tem que pensar que ela também se coloca nessa perspectiva que a cooperação, integração enquanto cooperação, ela não pode mais se passar naquilo que eu falei, na linha do que eu defendi, não pode mais se passar sob a imposição de interesses ou concepções nacionais. A cooperação deve ser vista enquanto uma cooperação de dupla mão. Por exemplo, não podemos pensar numa cooperação internacional como vamos usar um exemplo, né? O governo brasileiro apoiar a construção de uma hidrelétrica num território da Bolívia, que vai inundar o principal território de biodiversidade da Bolívia, que é a construção de Tepete e Bala, duas hidrelétricas, Tepete e Bala, e que vai destruir a biodiversidade da Bolívia, quando essa hidrelétrica vai servir unicamente para vender energia para Porto Velho. Esse tipo de cooperação não é uma cooperação.
Isso não é uma integração. Isso é, mais uma vez, um imperialismo. Então, esse tipo de cooperação não tem mais lugar se o que nós queremos é pensar uma Amazônia grande, né? Estou fazendo uma analogia na Pátria Grande ou numa grande região, né? Eu acho que isso é um aspecto. E, sobretudo, pensar que a cooperação não deve ser só uma dimensão econômica, empresarial, né? Ela tem que ser também de ordem cultural. Por exemplo, a Universidade Brasileira, a Embaixada Brasileira no Equador oferece bolsa de estudo para jovens equatorianos estudar no Brasil. Há anos ninguém é contemplado porque os equatorianos não falam português. Nunca a embaixada se preocupou em ofertar cursos de língua portuguesa brasileiro para os jovens poderem fazer esse intercâmbio e se desenvolver mais ideias. Eu acho que a concepção é mais de fundo, né? Eu acho que tem que ser uma questão mais de fundo. Descriminalização da maconha, discriminação da droga, todos nós sabemos que a descriminalização é o melhor caminho para a não criminalização, né? Eu estou sendo redundante, mas esse é o caminho, né? Temos que buscar formas de não criminalizar, permitir que a utilização, os usuários não sejam criminalizados. Isso tem um limite, né? Não é a descriminalização, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro fez de descriminalização do porte de arma. Não é isso. Não é liberar, eu vou usar uma expressão que não é própria da área, mas ela serve como uma correlação, não é abrir a boiada para a arma, não é abrir a boiada para as drogas. Mas tem que pensar, mas como vai haver esse controle desses ilícitos transnacionais? Mais uma vez, aí, questão paradigmática. Só vai haver um controle internacional de ilícitos transnacionais se houver uma corte de justiça também preocupada com aspectos transnacionais. O que eu estou dizendo? Os direitos que são absolutamente positivistas, nacionalistas, têm que ser revistos. Enquanto as nossas faculdades de direitos continuarem com uma concepção do direito positivista de começo do século XIX, nós não vamos chegar nunca a um processo como esse que o colega colocou a pergunta. Bom, é isso daí, eu me estendi muito, vou ficar por aqui para não monopolizar. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Lino João. Professor Renan, então, para as suas palavras finais. Liga seu microfone, por favor. Renan, tem que ligar o seu microfone. Bem, eu me sinto perfeitamente contemplado, né, com essa discussão, aprendi bastante, né, e tentei trazer uma contribuição, né, talvez um pouco, talvez até esdrúxula, né, mas não, enfim, que é a importância, né, dessa subjetividade, né, digamos assim, dessas obras literárias para compreendermos uma compreensão mais ampla, mais complexa da própria Amazônia, né? Na verdade, muitos romances, romances e novelas sobre a produção caucheira, né, como se diz habitualmente, são desconhecidos nossos, né? Nós, inclusive, que vivemos na Amazônia, que estudamos a realidade amazônica, né, e esse impacto. Mas, certamente, os autores que eu mencionei são apenas exemplos, né? Mas existem inúmeros outros que deverão ser, digamos assim, incorporados ao nosso corpo de leituras, né? Essas leituras se fazem absolutamente necessárias. Era o que eu queria, digamos assim, enfatizar como a minha participação nesse importante evento. Muito obrigado, professor Renan. Sua intervenção não teve nada de esdrúxula, muito pelo contrário, eu acho que ela enriqueceu vários aspectos. Você levanta uma abordagem que é uma abordagem que não é comum, então ela é muito importante, a meu juízo. Bom, eu queria agradecer muito, muito mesmo ao Paul Little, ao Lino João, ao professor Renan, e queria pedir
para Marilene fazer, então, o encerramento de nossos trabalhos. Marilene, por favor, liga seu microfone. Estava agradecendo ao Liro, ao Renan, ao Lino João, pelas excelentes contribuições a esses seminários, com pontuações muito interessantes, que com certeza serão agregadas às nossas manifestações desse conjunto de estudos, desse ciclo de estudos que nós estamos fazendo. Queria registrar, inclusive os senhores devem ter visto no chat, senhores expositores, as considerações feitas pelo Marcelo Seráfico, que ainda está aqui no Scrum, e as considerações feitas pela Hortolã, que não conseguiu se inscrever a tempo, viu, Granado? Mas ela expõe um pedido de opinião, não sei se fica para uma próxima oportunidade, dos nossos expositores sobre as dificuldades das gestões nacionais da Panamazônia em assumirem compromissos com as teses do bem viver. Queria uma opinião dos nossos interlocutores sobre isso, que é um pouco, eu acho que parte em uma outra dimensão mais política daquilo que o Marcílio solicita como inclusão num período de 10 anos de formas de aproximação dos países da América Latina, considerando algumas conjunturas políticas específicas de mudança, que esperamos conseguir também. As considerações feitas pelo Marcelo Seráfico também acho que são excelentes, porque elas indicam alguns impasses em torno de contradições que não sustentam, inclusive, alguns bons propósitos que nós queremos alcançar, como essa questão do meio ambiente e do desenvolvimento, que continua sendo um grande desafio ao pensamento latino-americano, ao pensamento brasileiro, como outras questões de desdobramentos dentro e no interior das próprias ciências ambientais e dos movimentos ambientais, e eu diria que outras contradições também insustentáveis em relação às formas de intervenção do Estado na sociedade. Eu acho que cada um, ao seu modo, abordou essa problemática. Esta dimensão do imaginário da Panamazônia sobre as condições concretas que o Renan traz, me parece exemplarmente desafiante. Desafiante, eu acho que o recente romance, eu acho que é do professor, que trabalhou também em Voragem Travou, Marilene. Amazônica, não é? Um respeito. Travou? Não, agora voltou. Voltou? É o Bernucci, Leopoldo Bernucci. Aborda a Amazônia como paraíso suspeito, nessa dimensão da imaginação literária e nessa dimensão de que o registro literário, muitas vezes, retrata melhor a realidade do que as próprias abordagens históricas. Eu acho que isso é de uma importância enorme, porque eu vejo uma certa dramaticidade nessa situação que se vive na Amazônia contemporânea. E isso parece ser muito mais revelador, essa tragédia é muito mais reveladora no plano literário do que no plano mesmo da própria informação que circula entre nós. Essa seria a minha palavra final de agradecimento ao Renan, ao Lino João e ao Dr. Paul Liro, pela essa presença brilhante aqui no nosso colóquio.